Olá, jovem, eu sou o professor Marquinhos de Biologia e você está na revisão do Enem aqui no canal Biolopes. Não se esqueça, toda semana tem aula nova. E nessa questão, a 121, que caiu no Enem 2022 na prova amarela, nós vamos falar de biotecnologia. Biotecnologia sempre cai na prova do Enem. Aliás, não é só na prova do Enem que a biotecnologia vem caindo, né? Quem vai prestar Unesp, por exemplo, FAMERP, Unicamp, FUVEST, sempre tem biotecnologia. Vamos para o enunciado da questão? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou um produto de terapia gênica no país, indicado para o tratamento da distrofia hereditária da retina. Lembra que a retina é o fundo do nosso olho. Lá na retina tem células que captam a luz, percebem o claro e o escuro e as cores. Claro e escuro, células do tipo bastonetes. Cores, células do tipo cone. Caiu uma questão sobre visão, né, sobre retina, nessa mesma prova do Enem, hein? O procedimento é recomendado para crianças acima de 12 meses e adultos com perda de visão causada pela mutação do gene RPE65. Então, se a pessoa tem esse problema, né, essa mutação no gene específico, é recomendado esse procedimento de terapia gênica. O produto elaborado foi inserido uma cópia do gene normal humano, RPE65, para corrigir o funcionamento das células da retina. Olha que interessante isso. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem do jornal da USP, muito legal, que apresenta para a gente como funciona a terapia gênica com vetores virais, ou seja, usando vírus a nosso favor. Nós temos aqui, ó, a primeira situação, para se tornar inofensivo. Percebe que ele estava meio azulzinho aqui, ficou verdinho. Vírus bonzinho, não infecta o corpo. Segundo momento, o gene que o paciente precisa é inserido dentro do vetor viral. Então tá aqui o gene, ó. Foi recortado lá do material genético humano. No caso dessa questão é o gene RPE65, que é o gene normal para a retina. Terceiro momento, o vetor transporta o gene para dentro da célula. Por que o vírus consegue levar o DNA para dentro da célula? Toda vez que nós falamos de vírus, nós estamos falando de um parasita intracelular específico, ou seja, um ser que, por ser acelular e ametabólico, se estiver fora do corpo ou estiver fora de uma célula, não vai fazer nada. Ele não consegue se reproduzir, ele já não faz digestão mesmo. O vírus fica paradinho, cristalizado ali, inofensivo fora de uma célula. Quando ele entra na célula, aí sim ele tem a capacidade de comandar o metabolismo daquela célula. Mas nesse caso aqui, como o vírus é inofensivo, foi modificado para ser inofensivo, ele entra na célula, ele tem essa capacidade, né, de penetrar, já que ele é um ótimo parasita. E lá dentro, no núcleo celular, aquela célula que não tinha um gene RPE65 legalzão, acabou de receber, por intermédio do vírus, o gene normal. Assim, a pessoa passa a enxergar. O grau de nitidez nessa visão, eu não sei dizer para vocês, mas é bem interessante essa terapia gênica, hein? Vamos ver o enunciado? O sucesso dessa terapia advém do fato de que o produto fornecerá, letra A, a correção do código genético para a tradução da proteína. Gente, sempre acontece isso em questões do Enem.
Os caras estão querendo induzir você que o código genético precisa ser alterado. Não existe essa história de alteração do código genético. Sabe por quê? Porque o código genético é universal. Você já aprendeu essa propriedade com seu professor de biologia. Tenho certeza que você aprendeu. O código genético é aquilo que a gente apresenta em letrinhas. Adenina, timina, guanina, citosina. Lá no RNA, a uracila. Então, o que significa código genético universal? Significa que todos os seres vivos, no seu material genético, seja DNA ou RNA, apresentam sempre essas bases nitrogenadas. Tá bem? Isso não altera. Não está acontecendo uma correção. E, na verdade, está acontecendo a substituição de um gene ruim por um gene bom. Tá bem? Então, não é a letra A. Letra B. Alteração do RNA ribossômico ligado à síntese da proteína. Olha só, RNA ribossômico não é o DNA que está sendo alterado. Então, não acontece a alteração do RNA ribossômico. Produção, letra C. Produção de mutações benéficas para a correção do problema. Espera lá. Mutações benéficas? Como assim? As mutações são ao acaso, são aleatórias. Podem ser benéficas? Podem, mas podem ser maléficas. No caso aqui, a mutação tinha acontecido antes. A pessoa já tinha um problema no DNA, que tinha a distrofia hereditária, né? Então, não dá para a gente garantir que a mutação será benéfica, tudo bem? Aqui foi uma terapia gênica que aconteceu, foi uma mudança programada daquele gene defeituoso. Liberação, letra D. Liberação imediata da proteína normal na região ocular humana. Imediata é um problema aqui. Bom, vamos lá. Vamos recordar um assunto que na biologia é bem legal a gente falar sempre. Vocês devem lembrar do dogma da bio. O dogma da biologia é um conjunto de eventos que sempre acontece. Não tem como fugir. Não dá para inventar. Então vamos lá. Nós temos aqui o DNA pode formar outro DNA num processo que nós chamamos de replicação, tá? Mas não vem ao caso. O DNA também tem outra função. Ele produz RNA. Num processo chamado tradução. O evento 2 é uma tradução, não. Uma transcrição. E o RNA, todos os RNAs, né, ribossômico, mensageiro, transportador, se juntam ali para realizar a tradução, que é a formação da proteína. Então pensa bem. Aqui está falando liberação imediata da proteína. O que o vírus altera não é o DNA da pessoa. O DNA aqui, ó. Acabamos de ver aqui. Então não é imediata. Esse DNA alterado, depois de alterado, vai produzir RNAs mensageiros, que serão lidos pelos ribossomos. Esses ribossomos vão analisar ali, ó, os códons do RNA mensageiro e trazer os aminoácidos corretos para a produção da proteína que vai funcionar na retina dessas pessoas que receberam a terapia gênica. Então não é imediato. É uma alteração, é uma liberação de proteínas, sim, proteínas boas, mas como consequência da alteração do DNA. Então não está relacionado diretamente à tradução, que é o evento 3. Está relacionado à mudança do DNA. Então a nossa resposta correta, que é a letra E, traz para a gente a seguinte informação, ó. Favorecerá, né, o sucesso dessa terapia advém do fato de que o produto
RPE65 favorecerá a expressão do gene responsável pela produção da enzima normal. O que é a expressão do gene? É o gene que está aqui no DNA conseguir transcrever o RNA certo, que será traduzido corretamente para formar uma proteína. No caso, já que falou da enzima, nós temos a enzima responsável pela visão nessas pessoas que tinham defeito de visão. Proteína, enzima é um tipo de proteína, né? Vocês lembram disso? Enzima é um tipo de proteína. Uma bela questão de biotecnologia falando da terapia gênica com vetores virais. Fantástica essa ideia. A gente acredita que o futuro da farmacologia é esse, né? O futuro da cura de doenças vai ser a modificação do material genético. Claro que de forma cautelosa, bem estudada, bem discutida, mas tá aí um assunto que é super atual, que cai em tudo quanto é vestibular e o Enem não deixa de pedir biotecnologia, engenharia genética. Beleza? Curtiu o vídeo? Conferiu se é inscrito no canal? Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque lembrando, nós temos aula toda semana aqui no canal. Já vai para 2 anos que o professor está produzindo conteúdo toda semana aqui para vocês. Então, ajuda o professor compartilhando esse vídeo com alguém. E não se esqueça de encher de like aí que ajuda pra caramba. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até a próxima aula. Fui!